Lucas Gabriel, bom dia, irmão. Tamo junto, Lucas. O Delcimar, Cédric é horroroso. Como contrata um jogador desse? Alexandre Duto, cara, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu tô vendo o pessoal tripudiando muito em cima do Cédric, vou repetir pra vocês. O Cédric, ele é o único lateral que nós temos até este momento. A gente vai reclamar dele, vai criticar, fazer as coisas, mas a gente também ficar nessa de ficar só na sacanagem com o cara não vai resolver em absolutamente porra nenhuma. A diretoria está correndo atrás, o Mike já deve readquirir mais condição de jogo, pelo menos para de repente estar nesse jogo contra o Fluminense no banco ou na próxima semana. Então, eu acho que da nossa parte, não adianta só ficar massacrando o jogador. A gente sabe que massacrar jogador não leva a gente a lugar nenhum. O cara não está numa boa fase técnica, só que ontem eu não achei ele péssimo na parte de composição e troca de passe. O problema do Cédric está sendo porque o Crespo exige muito que o cara avance. Então, como ele exige que o cara ele tenha ele consiga ter um desenvolvimento ofensivo, o Cédric não consegue. O Cédric peca muito na questão do último terço do campo, que é uma coisa que ele nunca soube fazer. O Cédric nunca foi um jogador de último terço do campo. Ele é aquele típico jogador europeu que permite que o resto do time avance, que o time normalmente joga com pontas. Quando ele é exigido a fazer isso, ele não consegue desenvolver bem. E o problema está sendo esse. Agora, a culpa não é do Crespo. Ele só tem esse perfil de jogador. Agora ele vai ter o Mike e ele está pedindo contratação. E aí a gente vai falar também sobre a questão das contratações. Sobre a questão da apuração que eu tinha feito com vocês, de que o São Paulo estava esperando receber uma resposta até ontem, final do dia, sobre um jogador que o São Paulo fez uma proposta de empréstimo com opção de compra. Eu recebi o retorno dessa situação. Me disseram que a proposta ela não foi exatamente aceita, mas que existe uma possibilidade. O que eu recebi foi assim, Zanqueta, existe a possibilidade ainda, pode dar samba. Marcamos uma reunião para fazermos entre hoje, sexta-feira, e amanhã, sábado. Ou seja, vamos continuar na expectativa. Parece que houveram exigências, que não foi 100% aceita a proposta inicial de São Paulo, mas a conversa está em aberto. Então, foi o que me falaram, pode dar samba, pode acontecer, marcaram reunião, que deve acontecer ou nessa sexta ou nesse sábado, para a gente poder ter novidades, porque o Crespo está cobrando. O Crespo, mais uma vez, quarta coletiva seguida dele, que ele menciona o fato da diretoria ser cobrada no que tange a reforços. O Crespo precisa de jogadores. Vou dizer para vocês exatamente o que ele falou, que a gente repercutiu no blog do São Paulo, da fala dele na coletiva ontem. E o Crespo, para mim, continua sendo muito bom na coletiva, falando muito bem, sendo agradável, sem puxar ranço de jornalista. Os jornalistas já estão se acostumando com ele, o pessoal já sabe como ele vai responder, já não está mais com aquela choradeira. E o Crespo disse o seguinte, depois de dizer que estava com frio: não sei quanto tempo dura a janela, eu não falarei de mercado. A diretoria sabe o que eu penso, eu sei a situação do São Paulo, então é assim, se quiser saber algo particular, tem que falar com eles. Então, meus amigos, é aquela história, a diretoria sabe o que eu penso, eu já cobrei, já pedi o que eu preciso para desenvolver mais nesse time. Se não me der, não me enche a porra do saco. É mais ou menos isso que ele quis dizer. A diretoria do São Paulo sabe da necessidade do compromisso de fazer contratações. Esse retorno que eu estava devendo para vocês está aí. Me disseram que sim, pode evoluir na negociação, apesar de ter reticência sobre a proposta como o São Paulo fez. Mas está em aberta a conversa. O São Paulo vai ter reunião ou nessa sexta ou amanhã, sábado, para que o São Paulo venha a ter novidades. Esse jogador, eu não sei se especificamente é o lateral ou o zagueiro, ou se é os dois, como o São Paulo tinha dito, mas é um jogador do setor defensivo, é um jogador que joga do meio de campo para trás. Não é o meia. O meia, o São Paulo ainda está estudando qual é o melhor jogador que ele vai fazer proposta para tentar trazer para o time do São Paulo. Então tá aí o complemento da informação que eu fiquei devendo para vocês ontem. Vamos seguir aqui. Então, eu falei para vocês aí desse negócio do aproveitamento do Crespo, que o Crespo a gente está falando aí, mas calma, não sei o quê, foram só 4 jogos, mas foram 3 jogos fora de casa. E a gente sabe o quanto a gente tem dificuldade de jogar fora de casa, desde a época do Ceni, desde a época do Dorival, desde a época do Zubeldia, a gente tem muita dificuldade de jogar fora de casa, e a gente, em 3 jogos fora de casa, um dos piores momentos no campeonato, com uma tabela horrível, a gente conseguiu 7 pontos em 12. Lembrando que a gente pegou desses confrontos um clássico, que sempre é uma bola dividida. Mas a gente ganha sempre do Corinthians. Papo furado. Clássico é clássico, sempre é duro.
Jogamos contra o Flamengo, que foi o nosso pior jogo, foi também o primeiro jogo de retorno, e o Flamengo em outra rotação, outro momento. Duvido que o São Paulo pegar o Flamengo de novo, em outra situação mais equilibrada, a parte física, de intensidade, e com mais rodagem do Crespo, com o time, com a equipe, a gente tem um jogo tão abaixo como aquele que a gente fez. A gente vai fazer uma partida completamente diferente. Contra o Red Bull, a gente merecia e deveria ter sido mais, ter tido uma acurácia maior e ter ganhado aquele jogo fazendo os gols no início da partida. E contra o Corinthians e contra o Juventude, a gente foi totalmente dominante, mereceu os 6 pontos. E a gente volta a respirar e volta a ter alívio, volta a ter gosto de assistir o São Paulo. Acho que o principal que eu vejo em todo torcedor do São Paulo é assim: a gente voltou a ter orgulho, a gente voltou a ter prazer. E eu tenho certeza que a torcida do São Paulo vai comparecer para o jogo contra o Fluminense e vai apoiar cada vez mais, porque a torcida voltou a sentir gosto de assistir o time, voltou a sentir confiança. A gente está sentindo o grupo unido, o bastidor do São Paulo, alegria, confiança, felicidade, certeza de que o Crespo está fazendo um trabalho, os jogadores estão confiando, estão vendo que o time está fluindo. A melhor coisa que você tem com um jogador de futebol, que é o que me falaram antes dessa Zanqueta, que foi o que eu ouvi. Quando eu perguntei desse negócio da contratação, eu falei assim, e o bastidor, tá bom, tá gostoso? Eu falei assim, como não podia deixar de ser depois de uma vitória, fundamental, o clima tá muito bom, mas o principal, escutem isso que isso é informação, o principal, os jogadores estão cientes, eles falam entre si sobre a desenvoltura com que o time está jogando futebol. O time hoje joga, o time hoje propõe, o time hoje constrói, o time hoje sabe o que está fazendo com a bola no pé e acredita no que está sendo feito. Essa é a diferença. Ah, mas com o Zubeldia eles não acreditavam? Não é que não acreditavam. O Zubeldia era aquela coisa do vamos nos matar, vamos nos esforçar, vamos fazer. Hoje o São Paulo joga. Hoje o São Paulo roda a bola. O gol do São Paulo ontem no gol na jogada do Ferreirinha, no toque do Marcos Antônio, eu não sei o que foi mais brilhante. Se foi a caneta do Ferreirinha, que plasticamente foi linda, o passe do Marcos Antônio, eles, cara, 3 caras fecharam na frente dele na hora do gol, o Marcos Antônio de canhota, só deu um tapa com a perna. E a conclusão perfeita, com um posicionamento maravilhoso do Luciano, que está numa fase ótima. E a gente estava falando assim, tem que ligar o protocolo Hernanes, tem que contratar um jogador tipo ele, como que a gente vai fazer isso? E tá aí, o Luciano virou o protocolo Hernanes em pessoa. Ele ativou o protocolo Hernanes dentro dele mesmo. E, cara, na boa, eu também tinha minhas reticências pro Luciano. Luciano é um cara que a gente às vezes fala, puta, não é possível, esse cara tá um lixo. Tem partidas abaixo, o Luciano reclama, o Luciano enche o saco, o Luciano é um cara irreverente, ele é um cara polêmico, ele é um cara que a gente ama e odeia muitas vezes, a gente alterna esse sentimento, mas, cara, não dá para deixar de exaltar o momento do Luciano e a importância que ele está tendo. O Luciano tá o protocolo Hernanes em pessoa de 2017 e o time do São Paulo está funcionando de verdade, está dando gosto de voltar a acompanhar as coisas, porque antes dava agonia. A outra boa notícia ficou por conta do Luan, que desabou no choro, voltou a jogar e as falas do Crespo foram tão bonitas quanto a cena do Luan chorando. Foi muito legal ver o Luan, porque bem ou mal, o Luan é um menino lá menino da base, cometeu seus erros, quem sabe dos bastidores aí sabe que o Luan pisou na bola, mas tá aí, vai dar a reviravolta e eu tô torcendo muito para que melhore. E o que o Crespo falou foi o seguinte, ao final do dia sempre falamos de atletas, mas estamos falando de pessoas, isso é importante, parecia até o Diniz falando sobre isso. Estar perto das situações particulares, privadas. Nós chegamos aqui para ajudar os atletas. Então, se uma pessoa, que para mim é importante, que foi protagonista de um título para o São Paulo, com a gente na comissão, a gente quer ajudar e ele e todos os atletas. Então, vê-lo feliz nos faz feliz. Maravilhoso, perfeito. O Crespo tá foda nas coletivas. O Wendel, outra partidaça, a gente falou pouco dele, quase que ele meteu um golaço. Ele pegou ali com a parte de fora do pé, meteu a bola. Cara, se aquela bola entra, você tá de sacanagem. Ela ia entrar e ia ser um golaço da porra, ia ser um puta golaço. O Wendel ontem, para mim, foi bem de novo. Ganhou na parte física, ganhou nos duelos, chegou bem no ataque. Foi muito bem o Wendel. E a gente cresceu demais com ele dentro do campo. Que bom que o Wendel voltou a render. E, cara, eu assisti ele jogando Champions aqui. Assisti ele jogando grandes jogos com o Porto. E o Wendel que eu vi nos últimos 2 jogos é o Wendel que eu assisti aqui. Então era natural que existisse uma adaptação, uma questão de confiança, e a gente só ganha com isso. No final das contas, é ótimo, porque o Enzo a gente sabe que estava no sacrifício. O Enzo já estava chegando em estado, assim, exausto no final dos jogos.
E era muito importante que o Wendel crescesse e que a gente ganhasse uma ferramenta ofensiva por aquele lado, principalmente jogando num esquema de 3 zagueiros. Uma certeza clara, a diretoria precisa dar reforço para o Crespo. O Crespo precisa e merece, não é só precisa. A torcida merece, o São Paulo precisa ter um lateral direito agressivo, a gente precisa ter mais um meio-campista, no mínimo. Além de tudo, ver se a gente consegue, se realmente o Luiz Gustavo vai conseguir voltar ou não. Aí até acho que o Luiz Gustavo pode fazer um zagueiro, pode também atuar como um primeiro volante em alguns momentos, pode ajudar ali, com um sistema mais protegido, tenho certeza que ele pode crescer, mas também como um zagueiro pelo lado esquerdo. Isso pode realmente ser uma dos trunfos do São Paulo. Mas o Crespo merece, no mínimo, um meio-campista e um ala direito agressivo para a gente poder jogar.